estamos de volta com mais uma edição do Café Literário. Para si que gosta do mundo da literatura, esta é mais uma oportunidade para se deliciar. Portanto, fique conosco. A literatura é universal, isto porque transpõe fronteiras, leva histórias, sentimentos e o hábito da leitura deve ser sempre cultivado. O escritor Roberto é o autor de hoje, ande daí conhecer um pouco mais sobre o autor. Roberto Leal, nascido em Salvador da Bahia, no Brasil, a 29 de abril de 1969, é editor, escritor, jornalista, ativista cultural e palestrante. Em 1983, publicou o seu primeiro poema, A Fome, no jornal A Defesa de Santo Amaro da Purificação. Em 1995, começa a escrever as colunas Notas da Sampa, no jornal Grande Salvador, onde escrevia as novidades culturais dos baianos em São Paulo. Estreou-se como contista na coletânea Bahia de Todos os Contos. Em 2009, publicou na coletânea poética Salvador 400 anos da poesia. Roberto Leal já publicou também sob o pseudônimo de Beto Correia, de 1983 a 1990, em várias antologias e coletâneas quando do início da sua carreira literária. É autor da Cárcere de Poemas 2000, Caló e outros poemas 2012, ambos esgotados. Roberto Leal colabora ainda com jornais como A Tarde e Tribuna da Bahia, revistas e periódicos no Brasil e não só. Roberto Leal é o fundador da revista Omnira no Brasil, que já conta com mais de 13 anos de existência e mais de 350 autores africanos publicados. Segundo o escritor, a revista é parte do projeto de intercâmbio desenvolvido pela União Baiana de Escritores e Revista Omnira com o país dos Palop. Em 2003 foi distinguido personalidade literária brasileira pela Poebras, Casa do Poeta Brasileiro, e recebeu em 2014 o título de embaixador da literatura brasileira em Angola pelo movimento Viva a Arte. Conquistou o primeiro lugar no 12º Concurso Nacional da Poema Arte da Literatura 2013 com a poesia revolucionária Sede da Justiça. O seu trabalho encontra-se publicado em Angola, Portugal, Estados Unidos e França. Possui um projeto cultural com o objetivo de promover a cultura dos Palop e o escritor assegura que pretende alcançar esses países e divulgar os talentos contemporâneos que neles existem. No âmbito do projeto já visitou países como Angola, Guiné-Bissau e agora Cabo Verde. É tempo para conferir a veia poética de Roberto Leal. Acompanhe. África Madura. Ei, dê-me somente um minuto que quero lhe poder falar desse amor que rasga a carne fraca, se confina em todas as veias, usurpa todos os meus poros, buscando refletir nos olhos, nos gestos das próprias mãos e nas palavras preferidas dos lábios, o que é um louco de paixão. Você, esculpida com clareza, contaminando com a sua pureza os segredos do meu coração, castigado pela palavra dura dessa mãe África madura, que me arrasta por comichão, por todos os cantos da casa, por todos os ângulos do nada, lugares por onde quer que ande, pessoas com quem quer que se encontre. O sentido é preciso encontrar para voltar talvez no tempo e por direito deixar de sonhar com você, que não me sai da cabeça, que, por favor, no peito adormeça e me deixa à deriva amar. África Madura. Conosco hoje temos o próprio Roberto Leal, ele que está de visita a Cabo Verde para um intercâmbio cultural. Olá, obrigada Roberto Leal por ter aceito o convite para estar conosco hoje no Café Literário. Muito obrigado, quem agradece sou eu, né? Essa expectativa grande de estar aqui no Café Literário. Sim, Roberto Leal, nós vamos falar um pouco da sua trajetória literária, mas também falar do seu trabalho como jornalista, como editor também da revista Omnira.
Roberto Leal, você é o fundador e editor da revista Almenira. Quais os principais objetivos dessa revista e por que englobar escritores da CPLP? O objetivo da revista é justamente fazer um trabalho de garimpagem, né? De revelação de novos talentos e tal. E pelo projeto que eu tenho de intercâmbio com a União Baiana de Escritores, a entidade que eu sou presidente, então me veio a ideia de justamente fazer com que essa revista viajasse por esses países de África de língua portuguesa, que é o PALOP, não CPLP, mas seria mesmo PALOP, né? Porque são países africanos de língua oficial portuguesa, é com quem eu gosto de trabalhar. Fazendo um trabalho de garimpagem, um trabalho de revelação de novos talentos. Faço questão de trabalhar com os autores novos, com os escritores novos. Não quero trabalhar com escritores famosos, escritores que têm livro publicado, escritores que já têm uma carreira. Eu prefiro trabalhar com a garimpagem, os novos, os emergentes, aqueles que estão necessitando realmente de publicar para se revelar e para que seu trabalho tenha um pontapé inicial, assim, para você ter um pontapé na carreira. Você vê uma pessoa que lhe dá a oportunidade de você publicar, principalmente numa revista internacional, sendo que você é um autor novo, muitas vezes você não tem essa oportunidade dentro do seu próprio país, devido ao custo que é você publicar hoje uma revista, publicar hoje um livro. E quais os países da língua oficial portuguesa que estão nesta revista? E já agora Cabo Verde está aí? Tá, Cabo Verde está aí. Quais autores? Nessa de Cabo Verde, acho que eu tenho uns 5 ou 6 autores de Cabo Verde aí. Inclusive tem uma matéria minha sobre o Amílcar Cabral. Mas trabalho com Angola, com Moçambique, com Guiné, com todos os países de África de língua portuguesa. Agora, estando mesmo presente nas revistas, todos. Agora, a cada revista, eu homenageio um líder negro de luta pelo povo. Nessa revista aí eu estou homenageando o Nelson Mandela. Já homenageei o Samora Machel, que é de Moçambique, já o Agostinho Neto de Angola. E o próximo número da revista, você bem sabe, nós já conversamos em off sobre esse assunto, é o Amílcar Cabral. E Roberto Leal, quando fala em mostrar escritores emergentes, é pelo facto de acredita que esses escritores, esses novos escritores, são marginalizados pelas grandes editoras? Não, eu não chamaria de marginalizados, nem usaria o termo marginalização. É uma coisa mais assim da questão financeira, do custo alto que é você produzir um livro, porque antes de a obra estar impressa, ele passa por um processo, gente. E esse processo é um processo financeiro, de registro de obra, de ISBN, de ficha catalográfica, de um monte de coisa que se faz, de digitação, revisão. Então é uma gama de profissionais que estão envolvidos na editoração de uma obra literária dessa. Então, geralmente, esses escritores de África, de língua portuguesa, por estar realmente inseridos naquela de países pobres, então não tem realmente condições de bancar uma obra literária. Aí é onde eu entro com a minha entidade, a União Baiana de Escritores, com minha revista e o meu selo editorial Almenira, né? Dando uma oportunidade através das coletâneas, das antologias, da própria revista, que eu ainda faço o trabalho no Brasil, imprimo esse material e viajo ainda para os países de África de língua portuguesa para poder revelar esse autor no seu próprio país, independente de já fazer um trabalho internacional no Brasil. Para além de ser um escritor emergente, quais os outros requisitos que um escritor pode ter para que possa participar na revista? Eu dou oportunidade não só aos emergentes, mas aqueles pobres realmente que não têm condições de publicar. Já até publicou na minha revista anteriormente e pode ganhar uma nova oportunidade de dar lá frente estar. É a continuação do trabalho. Eu jamais posso revelar um autor em uma revista ou em uma antologia ou uma coletânea e logo em seguida fechar as portas para ele para que ele não publique mais. Não seria justo. Então, é natural de que algumas revistas eu publico esse autor e posso levar ele até para uma coletânea, uma antologia, um próximo número de uma outra revista, para que ele tenha continuação do trabalho dele até que ele consiga desenvolver esse trabalho sozinho. E qual tem sido o papel dos países do PALOP na incrementação desse projeto? Não, eu sou quem, na verdade, estou descobrindo essas coisas, né? Eu venho fazendo as viagens e vou sabendo com qual país é bom de trabalhar, qual país não é, qual país que trabalha incentivo à leitura, qual país que professores leem, né? Que eu tenho visto e me decepcionei chegar em Cabo Verde, que eu vejo que os professores em Cabo Verde não leem, não compram livro, vão para a sala de aula com o livro de chamada e a esponja e o giz.
no Brasil, o professor entra na sala de aula carregando 10 quilos de livro debaixo do braço, onde até o próprio aluno vem solicitar do professor que quer ajudar ele a carregar aquele material, porque acha aquele material pesado para o professor até a sala de aula. E eu não vi isso aqui, tenho feito várias palestras em escolas, liceu, escolas daqui de Cabo Verde, sim, e não tenho realmente sentido esse clima, esse calor humano de que o professor lê, de que o professor busca obras, de que o professor pesquisa, de que o professor se recita. Se não acontece assim, é necessário que se mude a política e isso comece a acontecer. Já agora, quais os caminhos que os professores, os encarregados da educação deveriam percorrer para que possamos ter mais alunos a ler, mais professores a ler, uma sociedade mais aberta à literatura e não só? Eu acho que, em primeiro lugar, deve ser feita uma campanha de incentivo à leitura no país. Isso começando pelos adolescentes, começando pelos estudantes universitários, até que isso chegue também aos professores. É necessário que o país faça uma campanha realmente de incentivo à leitura, buscando até formas de publicar também autores da terra, para que isso venha também a ser um incentivo para que os professores, para que os alunos, para que o público leitor de Cabo Verde venha a buscar livrarias para ter em suas mãos essas obras, inclusive as obras de Amílcar Cabral. O que tem de Amílcar Cabral hoje impresso em Cabo Verde? Eu gostaria muito de saber. Eu estou trabalhando, fazendo esse trabalho de pesquisa, e quem tiver material de Cabo Verde pode me enviar, pode enviar até através de você, para que você me mande esse material para o Brasil, porque a próxima revista será em homenagem a Amílcar Cabral, e eu pretendo fazer dessa revista uma obra de Amílcar Cabral, porque procurei e não achei. Essa revista é em homenagem a Cabral, a Amílcar Cabral, um dos importantes líderes para a libertação da Cabo Verde. Também é uma homenagem ao nosso país? Também. Se eu estou homenageando um líder de independência de um país de África, certamente estaria homenageando o próprio país. Isso é interessante e eu acho muito bom quando parte de mim uma homenagem dessa, que sou um brasileiro que trabalha com os escritores emergentes do grupo Palop, e fazer isso aí para mim é muito gratificante também, e não espero nenhuma retribuição. A retribuição eu vou conquistar com o tempo, que é o enriquecimento do meu trabalho. Roberto Leal está em Cabo Verde, portanto logo incluiu Cabo Verde no seu projeto. Já agora, fala-nos de uma forma abrangente do seu projeto, sobre que já visitou Angola, já esteve em Guiné-Bissau promovendo esse incentivo à leitura, à difusão também de autores brasileiros e à procura de novos talentos. Pode falar-nos um pouco mais sobre esse seu projeto? Não, eu tenho sido bem recebido, né? Desde quando você tem também algo para oferecer, fica mais fácil de você adentrar com um projeto em um país desse, sendo que você está realmente oferecendo alguma coisa em que o país está precisando. Você está fazendo disso um intercâmbio, então, entre países de África de língua portuguesa, onde isso envolve uma entidade, envolve profissionais nesse trabalho, que sou eu que estou aqui e a minha equipe de trabalho no Brasil, que são a minha diretoria da União Baiana de Escritores, que contribui com esse trabalho também, fazendo um trabalho de divulgação lá, um trabalho também de garimpagem e de auxílio para que isso venha acontecer. Não é propriamente só Roberto Leal. Roberto Leal viaja, Roberto Leal é o editor da revista e tal, mas por trás de Roberto Leal tem muita gente, tem muitos autores, tem os meus autores em Angola, tem os meus autores em Moçambique, meus autores na Guiné, meus autores agora também aqui em Cabo Verde, né? Como também em outros países, Timor-Leste, eu já publiquei, Macau também já publiquei, que está fora do grupo do Palop. Então foi aí quando eu resolvi que só trabalharia com os países em que eu pudesse chegar. Como a Ásia está um pouco distante, está um pouco mais difícil de chegar na Indonésia, para ir até Timor-Leste. Macau, China. Então, de preferência que você fique na África, porque se parece mais com o meu país, se identifica mais. Eu sou de Salvador, Bahia, Brasil, a cidade mais negra fora da África. Nossos povos se parecem, nós nos comunicamos pela cultura, pela literatura, pelo teatro, pelo cinema brasileiro e tal. Então, essa identificação é muito boa para mim e eu acho que eu consigo trabalhar com uma facilidade maior desde quando somos povos irmãos. Roberto Leal, quais foram
as atividades que realizou aqui na capital. Pode fazer-nos um resumo desse seu caminhar aqui no nosso... Eu tive fazendo um lançamento na Biblioteca Nacional, tive fazendo algumas palestras, que o título da minha palestra é a importância do incentivo à leitura no ensino. Qual foi a recepção por parte dos alunos? Exatamente, é aquela coisa que eu acabei de falar para você há momentos atrás nessa mesma entrevista. Foi quando eu percebi que o incentivo à leitura é muito pouco, até por parte dos professores. Foi justamente estando nas escolas para poder perceber que existe uma falha muito grande de incentivo à leitura no país e que isso deve ser levado em consideração, deve ser estudado. Isso é um projeto para o futuro. Eu tenho certeza que o país vai começar a andar nesse sentido, porque vai começar a receber visitas. Eu pretendo retornar com o mesmo trabalho, então eu acho que se fizermos sempre várias tentativas, 1, 2, 3, eu acho que isso acaba entrando também na cabeça das pessoas e achando que isso realmente será uma coisa muito importante para que possamos fortalecer, além dos laços, fortalecer também a literatura, né, a leitura e também o comércio livreiro local. Né? É necessário que também se produzam obras dentro de Cabo Verde para que isso fique mais barato para seus autores e para que tenha um volume maior que possa estocar as livrarias da cidade. Roberto Leal, sei que a sua viagem, o seu projeto não abrange somente a literatura, também abrange o lado social. Visitou escolas, como é que foi visitar crianças, promover, levar livros? Gosto desse trabalho também, porque já faço isso no Brasil. Mas já faço um trabalho social no Brasil, essa é a minha outra parte, essa é a outra parte da minha vida. Aqui eu estive visitando e adotei uma escolinha de futebol no bairro de Ponta d'Água, que é a escolinha de futebol Maracanã. Quero até mandar um abraço ao pessoal lá, que eu estou viajando amanhã. Né? Trouxe material esportivo para eles, bola, short, padrão de futebol, chuteira. Então é um trabalho que eu faço também, que eu acho muito gratificante quando eu faço também as crianças sorrirem, não trabalhar só com o lado de cá. Eu vi muita pobreza em África, nos países que eu visitei, então vi essa necessidade de as pessoas se identificar muito com o brasileiro, com a seleção brasileira, de jogar bola, jogar capoeira, fazer pergunta, essas coisas. Então resolvi também fazer essa parte do trabalho social, como é também a parte de medicamentos, que eu acabo também trazendo medicamentos por minha conta, para pessoas que me pedem medicamento, está doente, está difícil. Lá no Brasil tem com facilidade, eu trago na minha bagagem e tal, e entrego esse medicamento, faço essas doações também. E tem a parte do livro infantil, que por ser presidente da União Baiana de Escritores em Salvador, toda a minha viagem eu solicito dos meus associados que façam doação de livros para mim, livros infantis, para que eu possa, no país, visitar também as escolinhas infantis. Quando as crianças não têm condições de ler o livro, esses livros são passados para as professoras, que podem fazer a contação de história. Quando a criança pode ler, já é uma criança que tem uma certa idade e vai ter aquele livro na mão, eu mesmo faço a doação direto com a criança através da palestra que faço. A criança só tem que fazer uma coisa, me embaraçar. Se conseguir me embaraçar na palestra, me fazer uma pergunta, me dar um sorriso, me dizer alguma coisa interessante, já vai ser premiada com o livro. Então várias crianças acabam levando o livro para casa. Então eu faço também esse trabalho. Agora mesmo, nessa minha chegada a Cabo Verde, eu distribuí mais ou menos 100 livros infantis em Cabo Verde, deixei aí com crianças, inclusive no bairro onde eu estou, que é a Achada Santo Antônio, a comunidade na rua onde eu estou hospedado, dei livro a quase todas as crianças, fotografei elas, estou levando esse material para o Brasil para fazer um trabalho de divulgação nas redes sociais, justamente de divulgação desse trabalho que eu faço, que trabalho também com livro infantil, presenteando as crianças e fazendo disso incentivo à leitura, porque como presidente da União Baiana de Escritores, eu tenho que promover a leitura para que meus autores consigam vender livros. Então nada melhor do que presentear crianças com livros, para que essas crianças no futuro sejam futuros leitores dos meus escritores. Então é assim que se pensa, pensando lá na frente, pensando no futuro. Fala-nos, já esteve, portanto, está em Cabo Verde, a sua estadia cá superou as expectativas? Não. Por quê? Não, assim, vamos dizer assim, Roberto Leal está em fase experimental. Então a primeira vez que se vem, talvez você não consiga fazer tudo, você não consiga agradar a todos, né? E você não consiga assim ter uma agenda, apesar de todo o esforço, umas portas abertas, o qual eu gostaria de ter sido mais abertas, de ter tido mais oportunidades,
de mostrar o meu trabalho e tal. Por isso que eu acho que meu trabalho e o meu material ainda não está completo. Faltou apoio então das entidades nacionais, das entidades cabo-verdianas relativamente ao seu projeto? Faltou apoio. Faltou apoio porque do Brasil eu já fazia esses contatos, né? Solicitando apoio até para estar no país trabalhando com a própria literatura, fazendo parcerias com essas entidades, divulgando o trabalho delas também, e eu achei que o interesse foi muito pouco. Pode ser até que tenha sido rude, rebelde na minha crítica, mas o interesse foi muito pouco, inclusive do Ministério da Cultura de Cabo Verde. Mas voltaria a Cabo Verde se tivesse uma segunda oportunidade? Não, eu voltaria a Cabo Verde, não. Eu vou voltar a Cabo Verde, não vou morrer agora. Então, se eu não vou morrer agora, eu vou só no Brasil, eu vou só ali e volto. Também, com certeza, voltaria a Cabo Verde, mesmo que seja no futuro, mesmo que eu espere um pouco mais para ter um material mais extenso para poder trazer, mesmo que seja depois, sendo convidado, aqueles que estão me ouvindo no momento que vê que eu estou incontente com o fato de não ter recebido apoio nem das autoridades de cultura de Cabo Verde, que foi notificadas pela minha pessoa, pela minha entidade, através de ofício, de que eu estaria no país e que eu precisaria de ajuda, e essa ajuda não me foi disponibilizada, que está perdoada, eu posso voltar. Então, caminhamos então para uma segunda parte da nossa entrevista, que é o seu lado intelectual. Poderia falar-nos um pouco do seu livro Calor e Crônicas Feridas? Calor e Crônicas Feridas, esse livro está na 3ª edição. A cada edição ele muda a cor da capa. Essa é azul, ele já foi vermelho, ele já foi azul claro. Então está na 3ª edição, se esgotando. Com certeza eu devo voltar a Cabo Verde com a 4ª edição e a cor já vem diferente na capa, porque os livros que eu tenho está esgotando, vai terminar agora em Salvador. É um romance poético, onde eu conto a história de um poeta pobre, da periferia, do gueto, que, se sentindo solitário, ele publica um anúncio no jornal procurando garotas para se corresponder. Isso no Brasil é muito normal nos jornais e naquelas revistas de fofoca. Então as garotas telefonam, mandam cartas, e dentro dessa parafernália de garotas que ligaram, que mandaram carta para eles, com uma ele se identificou muito, que ela é de origem judia, se diz uma milionária, setor jurídico, é advogada, né? E eles começam a manter aquele diálogo pelo telefone, meses namorando. E ela diz para ele, confessa para ele, que a cada telefonema que ela tem com ele, conversa com ele, ela sente o maior calor. Então é por isso que o título do livro é Calor, mas calor de telefone. Se você cobrir o C, vai ver que só fica a palavra alô. Então, porque o romance se passa ao telefone. Mas o livro se estende muito mais, né? Tem intrigas, mentiras, brigas, encontros que não acontecem, toques que não se toca. Então é uma rede. Então só mesmo lendo o livro para entrar nesse universo do que é o calor. E dentro de toda daquele período em que ele namora com ela ao telefone, o poeta também para poder construir seus textos, construir suas poesias, e as poesias faz parte do romance poético, dentro do romance. E como é um poeta de periferia, do gueto, de comunidade carente no Brasil, ele também tem um trabalho social, a parte social que ele faz com as letras. São as crônicas que estão no fundo do livro, onde ele fala da situação, da fome, da discriminação racial, por exemplo, da diferença entre as classes sociais. Então ele entra também nesse âmbito, porque é um poeta de periferia, um poeta pobre, então ele sente na pele também a pobreza, a família grande, a fome dói na barriga, o aluguel a pagar, o aumento da conta, tudo isso se passa na mente do poeta e está tudo aqui, em Calor e Crônicas Feridas. E pode ler-nos algum Posso poema? até sem ler. Então, Né? O Desigualdade mesmo é um poema que, se você perceber, eu vou recitar ele para vocês, você vai ver que é um poema social. É um poema que é a realidade hoje do Brasil. Uma família que vive embaixo do viaduto. Hoje, nos viadutos do Brasil, viraram moradas. Todos eles estão ocupados.
Não tem um viaduto em São Paulo que você não acha uma ocupação embaixo. Salvador também, pela mesma forma, é onde os pobres procuram para poder fazer seu barraco debaixo do viaduto, passar com sua família uma temporada ali, até que apareça um serviço social, uma oportunidade e tal, e ele sai daquele lugar. Chama-se desigualdade, diz assim: viva Maria pisa papelão, amassando lembranças, descalça a fome caminha com seu olhar criança. Sob viadutos eliminados, a sociedade desova, cidadãos aniquilados, caixotes feito covas. Quer dizer, estão enterrando nosso povo embaixo dos viadutos. É o que quer dizer o poema Desigualdade. Mas também queria falar também um outro poema, que é um Esteja poema à vontade. que eu sempre recito, e é um poema que homenageia a raça negra, e se homenageia a raça negra, homenageia a África. Chama Perfume da Raça. Gosto muito dele, é um dos meus primeiros poemas, e é do meu primeiro livro, né, Perfume da Raça. O título do livro é Cárcere de Poemas, veja o título, muito forte, e foi publicado em 1986, em São Paulo. Diz assim: ficam sempre perfumadas as mãos que oferecem rosas, que sabem ser generosas, dar um pouco do que se tem, a quem tem menos ainda, enriquece o doador, fazendo sua alma mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa singela, aos olhos do Senhor é das artes a mais bela. Deixe as mãos com esse perfume, as rosas lhe adorarão, sentindo no fundo do peito, cantando essa linda canção. Um pouco de perfume ficou na minha mão, o perfume da raça negra de todo o coração. Lindíssimo, Roberto Viana. Bonito, bonito mesmo o seu trabalho. Nós já falamos do seu projeto, já falamos de você como escritor, já mostrou-nos um pouco do seu trabalho. Falemos então do Roberto como presidente da UBESC, da União Baiana de Escritores. Promove o trabalho destes autores, inclusive do Manuel Porto Lima, que trouxe, não é, para Cabo Verde. O que é que pode adiantar-nos desse autor? É um dos associados, né? Já foi diretor da UBESC, União Baiana de Escritores, a entidade a qual sou presidente. Eu já fui presidente da União Brasileira de Escritores. E em não estar muito contente na direção da União Brasileira de Escritores por questões de regionalismo, por exemplo, né? A minha região no Brasil é a região Nordeste, enquanto a União Brasileira de Escritores estava situada, a presidência dele, na região sul, que era São Paulo, e eu achava que a minha região deveria ter uma atenção maior, deveria ter os olhos do Brasil vidrados na minha região. Então o que eu fiz? Resolvi fundar a União Baiana de Escritores. Hoje é uma entidade, nós temos já aí por cerca de 4 anos de fundada, vamos fazer. Nós temos um corpo de associados e o Manuel Porto Lima é um dos nossos associados. Então quando eu viajo também costumo trazer livros dos meus associados, justamente para divulgar, para dar a apresentadores, a jornalistas, doar nos colégios, a leitores e tal. E não foi diferente com o Manuel. Como eu trouxe livros do professor Germano Machado, livros hoje eu acabei de doar também livros dele, trouxe livros também de Darcy Brito, trouxe livros de Lucas Iulo, trouxe livros de Ítalo Nascimento, que são escritores de livros infantis, trouxe também escritores de poesia e de livros de filosofia. E esses livros justamente para doar, para fazer divulgação, para que esses livros também fiquem aqui, permaneçam no acervo de Cabo Verde, porque é livro de língua portuguesa, e as pessoas também precisam tomar conhecimento e conhecer os autores brasileiros, principalmente esses novos da minha província, que faço parte do intercâmbio do grupo Palop, que são os autores da União Baiana de Escritores. O Manuel Porto Lima é um dessas safras, apesar de estar com uma idade de 85 anos, ele tem, né, um empresário que também começou a escrever. Agora, há pouco tempo ele começou a publicar, mas ele escreve desde muito tempo, muito jovem, mas só agora tomou a iniciativa de publicar e já publicou com a gente uns 3 livros. Ele tem romance, ele tem contos, os livros dele. Precisa ser expandido esse trabalho, principalmente do trabalho de autores como ele e outros autores também, para que as pessoas tomem conhecimento de novos autores que têm grandes letras por trás desse nome, por trás desses homens, por trás dessas mulheres, desses novos escritores baianos e brasileiros.
Roberto Leal, estamos a caminhar para o fim da nossa conversa. Que mensagem deixa para os cabo-verdianos que lhe assistem? Quem não lê, pouco sabe e nada opina, só ouve dizer. Muito obrigado. Obrigada Roberto Leal por ter aceito o nosso convite hoje para estar no Café Literário. E obrigado a você, obrigado a Tira, né? A televisão Tira, por ter me dado essa oportunidade. A gente está, eu acho que tudo que vem para somar no meu trabalho, o que vem para somar na literatura do Grupo Palop, na língua portuguesa, o que vem somar na questão do incentivo à leitura, da revelação de novos valores, os valores emergentes, os novos talentos que precisam de oportunidade. Roberto Leal está aqui sentado, mas não está sozinho. Eu estive aqui com todos os meus autores, eu estive aqui com a minha entidade, eu estive aqui com os escritores cabo-verdianos, eu estive aqui com o povo de Cabo Verde sentado aqui, mandando meus recados, e espero que na minha volta me considerem de uma outra forma e prestem bem atenção ao meu trabalho, porque é um trabalho que se faz, nem todo mundo faz, sai do Brasil para fazer o trabalho que eu faço, com a disponibilidade que eu faço, gastando do meu próprio bolso, as minhas passagens, as minhas despesas, trazendo as minhas obras, oferecendo, doando, participando e dando vida à literatura de todos os países do qual eu chego. Então eu também tenho isso para dizer, tenho isso a agradecer, é uma grande mensagem, agradeço a você também pela oportunidade, agradeço também ao pessoal da sua equipe que está aqui, né, que está trabalhando com você, que também não deixa de ser parte desse trabalho que eu também faço. Obrigada e volte sempre. Muito obrigado. Todos sabemos que cada dia que nasce é o primeiro dia para uns e será o último para outros, e que para a maioria é só um dia a mais. Esta citação pertence ao escritor e Nobel José Saramago. Ele é o Nobel desta semana. José Saramago entrou para a história da literatura portuguesa ao se tornar o primeiro autor de língua portuguesa a ganhar um Nobel da Literatura. A denúncia das injustiças sociais é uma das maiores marcas das obras do escritor. Começou a escrever para vários jornais do país. Os livros de Saramago eram permeados de metáforas e alegorias. Em Memorial do Convento de 1982, por exemplo, ele conta a história do convento de Mafra, negociado com Deus em troca de um herdeiro para o reino de Portugal. No livro A Jornada de Pedra, em 1986, ele narra a separação da Península Ibérica, que faz Portugal se tornar uma embarcação vagando sem rumo pelo oceano. Em 1991, Saramago, que era ateu, passou a ser mal visto pela Igreja após publicar o Evangelho segundo Jesus Cristo, obra que humanizou a figura de Jesus Cristo. A polémica foi tão forte que o escritor decidiu se isolar com a Pilar para a ilha de Lanzarote, a mais oriental do arquipélago das Canárias, na Espanha. Em 1995, Saramago recebeu o Prémio Camões, o mais importante da literatura portuguesa, pelo livro Ensaio sobre a Cegueira. A obra conta a história de uma cidade inteira que fica cega às vésperas do fim do milénio. Saramago ainda publicou livros como Terra do Pecado, em 1947, Manual de Pintura e Caligrafia, em 1977, Levantado do Chão, em 1980, Memorial do Convento, em 1982, O Ano da Morte de Ricardo Reis, em 1984, A Jangada de Pedra, em 1986, História do Cerco de Lisboa, em 1989, O Evangelho de Jesus Cristo, 1991, Ensaio sobre a Cegueira, 1995, Todos os Nomes, 1997, A Caverna, em 2000, O Homem Duplicado, em 2002, Ensaio sobre a Lucidez, em 2004, As Intermitências da Morte, em 2005, A Viagem do Elefante, em 2008 e Caim, em 2009, são exemplos da produção literária do escritor português.
Saramago faleceu no dia 18 de junho de 2010, aos 87 anos de idade, na sua casa em Lazarote, onde residia com a mulher Pilar del Rio, vítima de leucemia crónica. Saramago foi considerado o responsável pelo efetivo reconhecimento internacional da prosa em língua portuguesa. A leitura abre sempre caminhos a largos horizontes. Confira as sugestões de leitura que temos para esta edição. Silvénios, Antologia Poética, Arménio Vieira. Arménio Vieira lançou este ano Silvénios, Antologia Poética. O escritor foi o primeiro cabo-verdiano a conquistar o galardão que todos os anos distingue escritores dos países lusófonos. De acordo com Filinto Elísio, editor da Rosa de Porcelana, Silvénios, Antologia Poética é um livro que se difere dos anteriores por ser uma seleção feita pelo próprio autor dos seus exercícios poéticos ao longo dos últimos 40 anos. Mais precisamente desde o aparecimento da figura Silvénios, uma espécie de pseudônimo questionador de poemas transitivos e da poesia utilitária de um certo fazer literário cabo-verdiano. Biografia do Língua, de Mário Lúcio. Biografia do Língua é um romance do escritor cabo-verdiano Mário Lúcio, vencedor do Prémio Miguel Torga. O romance é inspirado na vida de um homem que viveu a abolição da escravatura, o colonialismo, o imperialismo e o consumismo sucessivamente no mesmo lugar. Se gosta de um romance com muita história, esta é uma grande oportunidade. Conversa aberta com um jovem em relações públicas. É o mais recente livro de Yara dos Santos. Trata-se de uma obra que procura contribuir para a melhoria da prática de relações públicas em Cabo Verde. Já sabe, um título que pode lhe interessar se trabalha ou gosta da área de relações públicas. PS, Ainda Amo Você, para todos os garotos que já amei, volume 2, Jenny Han. Para todos os garotos que já amei, retrata a vida da personagem Lara Jean, que se vê envolvida numa situação embaraçosa e faz ideia de como resolver, muito menos sabe que o namoro de mentirinha com um rapaz, inventado apenas para fugir do total constrangimento, se transformaria em algo mais. Agora, em PS Ainda Amo Você, Lara Jean tem que aprender como é estar num relacionamento que pela primeira vez não é de faz de conta. E quando ela parece estar conseguindo, um garoto do passado cai de paraquedas bem no meio de tudo e os sentimentos de Lara por ele também retornam. Colocamos um ponto final nesta edição, mas volto a estar consigo daqui a 2 semanas e já sabe que conto sempre com a sua companhia. Fique bem!